Para o noticiário aqui, porque o presidente Lula se reuniu com o Volodymyr Zelensky em Nova York, nos Estados Unidos, durante a Assembleia Geral da ONU, viu? Pelo Twitter, o presidente da República escreveu, abre aspas, tivemos uma boa conversa sobre a importância dos caminhos para a construção da paz e de mantermos sempre o diálogo aberto entre nossos países, fecha aspas. Este foi o primeiro encontro presencial entre os chefes de Estado. Em março, o Lula e o Zelensky conversaram por telefone. No Japão, durante a cúpula do G7, em maio deste ano, o brasileiro disse que o ucraniano não compareceu a uma reunião que estava prevista, inclusive, entre os dois presidentes. Agora, vocês sabem que eu estava dando uma olhadinha aqui em alguns caras de esquerda que se pronunciaram e vieram a público falar sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia. O Lula... eu fiquei na dúvida depois que o Aécio Neves falou pra gente ontem que o Lula é centrão, né? Vocês viram essa fala do Aécio ontem? Me fez pensar em algumas coisas e é verdade. O Lula pode ser um pouco centrão, mas vejam o que Gabriel Boric pega o posicionamento do Lula e agora compara com esse posicionamento do presidente chileno que eu vou trazer aqui para vocês. Ele diz o seguinte: hoje me encontrei com o Zelensky. O nosso compromisso com a Ucrânia, face à guerra de agressão que a Rússia desencadeou contra ela, baseia-se na defesa da integridade territorial das nações e, acima de tudo, no respeito pelo direito internacional. Tivemos uma conversa muito boa e profunda sobre como fortalecer o multilateralismo e a solidariedade entre povos que estão tão distantes, mas cuja dor nos machuca. Ou seja, estou pegando aqui o posicionamento do Lula e o posicionamento do Boric do Chile. São antagônicos, mano. Completamente diferente, né? O Boric, sendo alguém de uma esquerda moderna, aberta para o século XXI, se posiciona sem deixar dúvida sobre o compromisso dele com a democracia e com a integridade territorial dos países, que é um princípio básico para qualquer convivência internacional pacífica, né? Porque se a gente começa a colocar em dúvida a quem pertence um território nacional, o que é que sobra da possibilidade de uma comunidade internacional? Nada, porque se você começa a colocar territórios em disputa, o destino é a guerra. Então, até porque um invasor que quer anexar território a seu país, que consegue, seja por meio de negociação após uma guerra, ter um pedacinho a mais de terra, ele sai com que recado dessa guerra? Ele sai com a ideia de que vale a pena invadir. Então, o que é que podemos esperar do conduto desse país no prosseguimento da história? Que ele invada outro país para conseguir mais um quintalzinho. Então, a ideia de negociação, considerando, por exemplo, a Crimeia, que foi a primeira região invadida pela Rússia na Ucrânia, para ser entregue à Rússia, que é uma proposta que o governo Lula já colocou na mesa, é uma ideia estapafúrdia do ponto de vista de construção de paz e de comunidade internacional cooperativa, porque alimenta a ideia de que invadir vale a pena e que, portanto, fazer guerra leva a uma premiação. Não, mas eu não consigo entender assim. Quando você pega um foro de São Paulo, você tem uma certa unidade de pensamentos ali, um movimento político organizado, né, o senhor? Por que há essa diferenciação de posicionamentos entre presidentes de esquerda? Por que o Lula não tem o mesmo posicionamento do Boric? Eu acredito, na verdade, que o Boric é que não tem muito o mesmo pensamento dos demais, porque é ele que se destaca, se diferencia de todos os outros, né? Por exemplo, mas, por exemplo, naquelas críticas, salvo engano, no encontro do Lula com o Maduro, não foi? Que ele também fez algumas críticas? Sim. Pois é, ele ficou voz isolada. Os outros companheiros, mesmo de esquerda, mesmo da mesma ideologia, não se manifestaram. Então, eu acho que é uma coisa para a gente destacar de positiva no Boric, que ele tem compromisso com o que é sério, com o que é verdadeiro, com o que ele acha certo, acima, inclusive, da própria ideologia. E é um exemplo que poderia ser seguido por todos os outros presidentes de esquerda também, inclusive pelo presidente Lula. E é um presidente de esquerda que bate na tecla da ordem, né? Isso é um negócio difícil de ver mesmo, né, Pepe? Não, sim, o Boric faz parte da esquerda contemporânea, a esquerda que eu acredito mais, está mais alinhado com o pensamento, na minha opinião, de esquerda vanguardista, do que o Lula, né, que vive no atraso.
Agora, o Boric também é presidente do Chile, né? Sob o aspecto da política exterior, o Chile é irrelevante comparado com o Brasil, não é? Então, a importância do Lula em relação à declaração dele em relação à guerra, né, é muito maior, infinitamente maior do que a declaração do Boric, não é? E o Lula, em relação à guerra, ele patina mesmo, né? Não tem outro depoimento que a gente esperava do presidente do Brasil que não fosse rechaçar a guerra e rechaçar a agressão injusta que a Rússia fez em relação à Ucrânia, não é? Mas eu vi com bons olhos essa aproximação, ou então esse encontro, né, vamos colocar assim, do Lula com o Zelensky, né? Eu acho que dali, apesar de estar longe do Lula mudar a posição dele, mas é o primeiro passo. É o primeiro passo, e o primeiro passo pode ser um grande ato já. Sem dúvida.